Responsabilidade civil pelo fato da coisa. A expressão pode causar uma certa estranheza, mas tem a ver com a responsabilidade pelos bens e animais. No interior de Goiás, um acidente chamou a atenção para este artigo do Código Civil Brasileiro. Todos são responsáveis por objetos de propriedade que podem causar danos a alguém. Responsabilidade civil pelo fato da coisa. É quando um dano é causado a terceiros por um bem material. Se um objeto de nossa propriedade fere uma pessoa, de quem é a responsabilidade? Nos casos em que não é possível se identificar a ação humana causadora do dano à vítima, o direito costuma tratar esses assuntos a partir da teoria da responsabilidade pela propriedade do bem. Um caso inusitado em Jataí, Goiás, chamou a atenção. O carro de um homem estava estacionado na garagem e desceu a ladeira. Bateu em um portão que atingiu uma mulher que passava na hora. Ele foi condenado a pagar R$17 mil de indenização por danos morais, estéticos e materiais. Ou seja, o caso aconteceu a partir de um incidente de um veículo que não teve, em princípio, nenhum tipo de ação humana, não era conduzido por ninguém. O veículo se soltou, então, nesse caso, a responsabilidade é do proprietário. A defesa alegou uma falha mecânica no carro que não ficou comprovada. Para o juiz, houve um descuido do acusado, o que acabou causando o acidente. Neste local, em Brasília, alguns carros também quase causaram problemas parecidos. Umas 2, 3 vezes a gente veio pegar o carro ali embaixo, porque as mulheres imprudentes, a maioria das vezes foi tudo mulher. Solta o freio de mão, esquece e o carro desce sozinho. Lá para baixo. A pessoa esqueceu de puxar o freio de mão, o carro bate em outra pessoa. Você acha que essa pessoa tem que responder por isso ou não? Com certeza, falta de responsabilidade. A gente vai para a escola para aprender, né? Eu mesmo, quando era criança, aconteceu um acidente comigo assim. Meu pai deixou o carro engatado, era uma Kombi, numa descida. E tinha 2 crianças no carro, no banco da frente. E a minha irmãzinha de 1 ano puxou o câmbio do carro, o carro começou a descer. E eu, garotinho de 6 anos, não sabia como controlar o carro, não sei o que. Minha irmã pulou com a criança para fora do carro, pediu para eu pular também, mas eu queria salvar o carro. Aí eu pisava na embreagem, pisava no acelerador, até que eu pisei no freio. Quando eu pisei no freio, eu estava na frente de um poste. O carro parou. E para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio Luiz Gustavo Mulha, que é advogado de direito civil. Boa tarde, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Vimos na reportagem que são situações cotidianas que a gente nem imagina que o proprietário de um bem, seja ele um carro ou seja lá qual for, possa ter responsabilidade sobre isso, né? Está na lei, como é que funciona? Exatamente, está na lei. Todo proprietário ou possuidor do bem é responsável por ele. E em cima disso a gente tem um artigo específico do Código Civil, no artigo 932, salvo engano, que fala justamente sobre isso, sobre a responsabilidade sobre os bens. Agora, em que caso? O senhor citou aqui vários exemplos, antes do vivo nosso aqui, de um carro a uma arma, a até animais? Isso. A gente tem 2 direitos dentro do Código Civil que é bem claro, que seria o que a gente chama de culpa em eligendo e culpa em vigilando. O eligendo, por exemplo, é quando eu pego um veículo e vou a um estabelecimento, um shopping, tem um serviço de valet. Você entrega o veículo para o serviço de valet e, de repente, o motorista bate esse veículo. Você elegeu uma pessoa, existe uma relação também de consumo em cima disso, mas a responsabilidade para o terceiro é de quem? É do proprietário do veículo. Ele pode entrar contra o proprietário? Pode. Ele pode entrar contra o shopping? Pode. Ele pode entrar contra o serviço de valet? Também pode. Vai à escolha dele. Então, você elegeu. Exemplo disso, um ônibus. O ônibus bate no seu carro. Quem é responsável? É o motorista ou é a empresa? Logicamente que a gente sempre vai contra a empresa. Por quê? Porque tem condições de ressarcir o seu dano patrimonial. Mas nesse caso, os dois, né? Os dois. Eu só iria colocar o motorista em si se eu tivesse algum vestígio de alguma outra ilicitude dele. Por exemplo, dirigir alcoolizado. Agora, a lei, ela leva em consideração algumas peculiaridades, por exemplo, o senhor deu a situação do carro. Agora, se eu deixo o meu veículo, a chave do meu carro na mão de um guardador, de um flanelinha, por exemplo. Eu tenho responsabilidade também sobre isso. Por quê? Aí eu tenho vários direitos envolvidos nessa situação. A primeira questão, efetivamente, se flanelinha tem uma CNH, ele pode dirigir esse veículo?
Eu vou deixar a chave com ele? Porque aí eu saio de cupim eligendo para cupim vigilando, que eu não deveria dispor desse bem para um terceiro que não tem habilitação. Eu sou responsável também por isso. Não, eu não vou deixar a chave, eu vou deixar o veículo parado com uma pedra ali. Eu tenho obrigação perante esse veículo, eu não poderia deixar ele solto, simplesmente. Então, eu sou responsável também por qualquer dano que ele venha causar a um terceiro. Agora, como proprietário de algum bem, animais, né, ele pode se proteger para evitar que essa situação aconteça? A vigilância sempre? Vigilância sempre. Quando a gente chama, que eu falei agora há pouco, que é cupim vigilando. Eu tenho o dever zelo por aquele bem. Então, por exemplo, o animal, eu sei que o meu animal ele pode morder um terceiro. Eu tenho que fazer o quê? Colocar uma coleira nele. Eu tenho que prender ele em casa. Porque se ele vier efetivamente causar esse dano, eu sou responsável por isso. Exemplo disso também, aquele policial militar, aquele policial civil que tem uma arma em casa. Ou melhor, a arma dele. Ele deixa em casa essa arma e o filho vem a brincar com essa arma e acaba fazendo algum procedimento inadequado e vem a ferir alguém. É a mesma questão, é a culpa em vigilando. E aí o Poder Judiciário não leva em consideração se esse pai não tem intenção nenhuma em ferir o filho ou causar qualquer acidente. Isso não é levado em consideração porque ele não teve a vigilância com a arma, é isso? Não, é levado em consideração sim, mas aí eu tenho que dividir o que é a esfera civil, responsabilidade civil e esfera criminal, completamente diferentes. Na esfera criminal ele pode ter até não ter intenção, não ter o dolo, mas na responsabilidade civil, se for um terceiro, de repente um dano material, um dano moral, uma compensação moral, ele vai ser responsabilizado sim. Agora, esse tipo de responsabilidade civil pelo fato da coisa, é um mecanismo novo? Não. Já vem no Código Civil há muito tempo ou veio agora em 2002? Não, ele é um mecanismo antigo, ele já vem desde o Código Civil de 1916. O que aconteceu com o Código de 2002, ele foi o quê? Ele foi modernizado. A linguagem, a escrita dele e a amplitude da responsabilidade ficou mais clara para a gente. O que às vezes a gente tinha que interpretar, agora na letra da lei está muito claro para a gente. E já a jurisprudência consolidada também nessa seara, em que sentido? Já, eu tenho que dividir nessa questão, o que seria cupim eligendo e cupim vigilando. Existe já, a letra, não seria nem a jurisprudência, a letra da lei já traz a responsabilidade. Eu vou ter a jurisprudência no quanto indenizatório nisso. Então, a dica para o consumidor aí, no caso de emprestar carro ou qualquer outra situação, é atenção redobrada para evitar dor de cabeça. Total. Né? Ok, obrigada pela participação do senhor mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.